Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bendito é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez, nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez podendo falar do seu amor, sentir o seu amor, viver o seu amor. Isso que é muito importante para nossas vidas, né? Porque Deus não é para a gente somente ficar sentindo, Deus é para a gente viver, né? O reino de Deus é para a gente ter experiência com Ele, é para a gente viver o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Nada disso tem importância se a gente verdadeiramente não quiser vivê-lo, não quiser ter essa experiência de andar com Deus. E é um tempo que Deus colocou no meu coração, de esse desejo de falar, esse desejo de viver, esse desejo de ler, de receber de Deus palavras relacionadas a andar com Deus. Porque como eu falei domingo, muitas pessoas elas têm a atitude de andar com Deus, mas são poucas que tomam a decisão de continuar andando com Deus. Porque ter uma atitude de andar com Deus não é ter a coragem de pegar a sua cruz, como a Bíblia diz, né? Quem quiser vir após mim, disse Jesus, né? Renuncie-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Então, não é fácil andar com Deus, nunca foi e nem vai ser, porque andar com Deus realmente necessita que a gente tome uma decisão, e decisões mudam destinos, decisões elas constroem futuros para a nossa vida, é a nossa decisão que constrói o nosso futuro. Então, andar com Deus é para todos, mas nem todos querem, nem todos têm a coragem, né? Como eu tenho dito, andar com Deus implica em renúncia, andar com Deus implica em, como diz, negue-se a si mesmo. Jesus disse assim, negue-se a si mesmo, porque se você vai andar comigo, se você vai carregar a sua cruz, aí não é mais sobre você, é sobre o Deus que você serve. É como Jesus dissesse assim, olha, não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre o que você acha, é o que eu acho, né? Então quando a gente anda com Deus, dá licença, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, para melhorar a imagem. Quando eu decido andar com Deus, aí já não é mais sobre o que as pessoas pensam sobre mim, não é sobre o que eu penso sobre as pessoas. Quando eu decido andar com Deus, é sobre o que Deus pensa de mim e sobre o que eu penso sobre Deus. E aí muda toda a história, aí a nossa vida toma um novo sentido, amém? Então já está conosco algumas pessoas, a Rose já chegou, a Bia já chegou, Deus abençoe vocês, vai chegar mais gente aí, mas não tem problema se não chegar mais gente, não é essa a expectativa. A expectativa é que essa live vai ficar gravada e depois você vai poder ouvir, passar para outras pessoas vão assisti-la no YouTube, pessoas vão assistir aqui no Instagram, e é muito bom isso, glória a Deus por isso. Então, hoje eu quero meditar com você, bater um papo com você, compartilhar com você algumas coisas que Deus tem assentado, tem colocado no nosso coração e que é de extrema importância para a nossa vida. Eu estava pensando, meditando, né, orando, caminhando e pensando nessas coisas, nas coisas de Deus, porque é muito bom a gente ter a nossa mente nas coisas de Deus, né? Eu tenho uma pergunta para você. Durante o tempo que você está acordado,
né? Da hora que você acorda ao tempo que você vai dormir, quanto tempo, né? Qual o período desse tempo, durante esse período, quanto tempo você gasta pensando em Deus? Quanto tempo desse período entre você acordar e dormir você gasta pensando nas coisas do reino de Deus? Quanto tempo a sua mente fica ocupada com as coisas de Deus? Não estou falando para você quanto tempo você fica pensando na igreja. Não estou falando para você em quanto tempo você fica pensando em atividades religiosas. Eu estou falando em quanto tempo você lembra de Deus. Quantas vezes você lembra da palavra de Deus? Você está pensando numa coisa, está conversando, está, sei lá, assistindo um filme, está trabalhando, está... E quanto desse período, quanto tempo vem... Quantas vezes vem um insight assim de um versículo que... Não importa se você sabe onde ele está ou não, mas... Sabe, que vem ao seu coração e você diz, puxa vida, isso aqui é como Deus falou na sua palavra. A Bia está falando para mim aqui que muitas vezes, que bom, que seja assim mesmo a nossa vida. Que seja muitas vezes que nós, durante o nosso dia, nós venhamos pensar em Deus, levar o nosso pensamento a Deus. Isso é andar com Deus. Isso é caminhar com Deus. Nós temos todo o nosso trabalho, temos todas as nossas atividades, mas é importantíssimo que você tenha como pano de fundo, sabe aquele negócio da trilha sonora? Você coloca uma trilha sonora na sua vida e que essa trilha sonora seja vinculada, tenha a presença de Deus. Que a trilha sonora da sua vida, a trilha sonora do seu dia, seja a presença de Deus em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Porque isso nos edifica. Eu tenho pensado muito sobre religião, né? Quantas pessoas frequentam a igreja e elas estão muito mais preocupadas com as regras da igreja do que mesmo buscar a presença de Deus, atrair a presença de Deus para a igreja. Porque deixa eu dizer para você, não são regras que atraem a presença de Deus para nós. O que a Bíblia diz, no Salmo 51, o salmista, ele canta, ele diz assim: há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a forma de eu atrair Deus para o meu coração, a forma que nós temos de atrair Deus para dentro de nós, para a nossa vida, não é através de regras, 5 passos para atrair Deus. Ei, deixa eu dizer para você, Deus não é atraído por arapucas. Deus não é atraído por armadilhas. Eu vejo pessoas querendo vender, querendo falar sobre 5 formas de atrair a Deus, 5 formas de alcançar o seu milagre, 3 formas de ter uma vida sobrenatural. Isso não existe. Sabe por quê? Porque Deus não cabe dentro de uma caixinha. E a Bíblia diz que Deus não se deixa ser enganado. Quando eu era criança,
adolescente, nós saímos, eu e meus amigos, algumas vezes nós saímos para caçar passarinho. Caçar passarinho. Hoje não existe mais isso, até ecologicamente falando, é errado. Mas na nossa época era muito normal a criançada, a molecada sair para caçar passarinho. E o que a gente fazia para caçar passarinho? A gente fazia a tão chamada arapuca. Por isso que hoje ainda fala, ó, fulano caiu numa arapuca. O que era uma arapuca? Era como se fosse um cesto feito de madeira, de bambu, de alguns gravetos. Era artesanal, você fazia um cesto. Era como se você tem um cesto hoje de vime, desses que a gente vê aí, com flores, com cesta de café da manhã. E você colocava ele com a boca para baixo, colocava uma madeirinha segurando ele, enchia dentro da arapuca com comida para passarinho, colocava ali alpiste, colocava milho, colocava essas coisinhas ali. E o que você fazia? Você colocava em cima dessa alimentação, dessa comida, você colocava algumas madeirinhas, que quando o passarinho pisasse, ele ia empurrar a madeira que estava segurando o cesto caía e o passarinho ficava preso. Isso chamava-se arapuca. E chama até hoje arapuca. Por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que pensa que Deus cai em arapuca. O passarinho caía na arapuca porque o passarinho não conhecia. O passarinho não tinha inteligência. O passarinho não tinha capacidade de discernimento que aquilo ali era perigoso. Que ali a intenção não era dar comida. Ali a intenção era capturá-los. Eles não sabiam disso. Mas Deus sabe. Ou a gente pensa que pode enganar a Deus. Ou a gente pensa que Deus, nós somos mais espertos do que Deus. E estamos enganando a Deus. Então, o sistema de religião, as regras, elas não enganam a Deus. Elas não enganam a Deus. Porque Deus olha para nós e diz, isso aí é uma arapuca. Isso aí é algo só para me atrair. Aí o salmista vem e diz assim, a um coração quebrantado, a um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, eu não estou armando arapucas, eu não estou atraindo o Senhor com armadilhas, eu estou chamando o Senhor para um coração contrito e quebrantado, e isso eu sei que o Senhor não despreza. Então, a minha palavra para você hoje é, ande com Deus, caminhe com Deus, e procure ser o mais verdadeiro, procure ser o mais sincero, procure ser a pessoa mais real que você puder ser. Nós vivemos uma geração de pessoas que mantêm uma aparência. Porque nós vivemos a geração dos influenciadores. Mas essas pessoas não são, na grande maioria delas, não são aquilo que elas aparecem na internet. Elas não vivem aquilo que elas passam pela internet. Elas são um tipo. Elas estão fazendo ali um personagem. Elas não são verdadeiras. Se você for andar com elas de verdade, você vai ver que elas não fazem nem a metade do que elas falam que fazem.
E eu quero falar para você hoje, para entrar diante de Deus, nós não precisamos fazer performance. Para andar diante de Deus, para andar com Deus, nós não necessitamos fazer nenhum tipo de personagem. Nós precisamos ser nós mesmos, só isso. Seja você mesmo, seja sincero com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas fraquezas. Ou você pensa que Deus não conhece as suas fraquezas? Ou você pensa que Deus não conhece os seus pecados? Ou você pensa que Deus não sabe exatamente quem você é? Eu posso te recordar, te fazer lembrar, que lá no livro de 1 Samuel, quando Deus manda Samuel ungir a Davi, ele diz para Davi o seguinte, para Samuel o seguinte: Samuel, vai lá na casa de Jessé, lá tem uns meninos lá, tem uns jovens lá, um deles você vai ungir como o novo rei de Israel. Mas deixa eu te dar aqui uma dica, Samuel. Faz o seguinte, não olha para a aparência. Sabe por quê? Porque lá vai ter filhos fazendo tipo. Lá vai ter pessoas que aparentemente são perfeitos, são as pessoas certas para reinarem, para serem constituídas como reis, mas é apenas aparência, é apenas uma capa, é apenas um tipo que eles estão fazendo. E saiba de uma coisa, Samuel, eu olho além dessa capa. Eu tenho o discernimento, eu tenho o poder que vocês não têm, que você, Samuel, não tem. Você não tem a capacidade de olhar além dessa capa. Você só olha até a essa capa. Então, faz o seguinte, quando chegar lá, espera que eu vou dar o sinal. Porque não é você que vai escolher, sou eu que vou escolher. E talvez a escolha fique muito aquém do que vocês imaginavam. Talvez, Samuel, você vai até pensar que eu estou errado. Mas fique tranquilo, porque eu não vou escolher segundo o porte físico, eu não vou escolher segundo o grau de instrução dele, o grau acadêmico dele. Eu não vou escolher segundo as escolas de lutas marciais ou de defesa pessoal, as escolas de guerra. Eu não vou escolher sobre isso, sobre o que ele frequentou. Eu vou escolhê-lo segundo o coração dele. Se aquele que tiver um coração segundo o meu coração, é o que eu vou escolher para ser o novo rei de Israel. Ei, deixa eu dizer algo aqui para você. Sinceridade, verdade diante de Deus é tudo. É tudo. Ninguém pode andar com Deus com mentiras. Ninguém pode andar com Deus tentando enganar a Deus. Precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Tem gente que acha que quanto mais verdadeiro ele for, mais longe ele vai ficar de Deus. Porque Deus vai olhar e vai dizer assim: nossa, pecador demais. Nossa,
muito falho, muito errado, muito cheio de erros. E ao contrário disso, deixa eu dizer para você, Deus está esperando que nós sejamos sinceros, para que Deus possa nos ajudar. Deus não pode ajudar, ou entre aspas, porque Deus pode tudo, mas Deus não irá ajudar quem conta mentiras. Para pensar um negócio. Você vai no médico, não é? Você vai no médico. O médico diz assim: o que é que você está sentindo? Sentindo. Mas você, com medo de ter que passar por uma cirurgia, de ter que passar por um tratamento um pouco mais rigoroso, você dá uma camuflada no seu relato. Você não diz que a dor é tão forte assim. Você não diz que ela é tão contínua como é. Você tenta dar uma maquiada naquilo. Para ao invés dele falar que é uma cirurgia, ele apenas falar para você: olha, toma esse remedinho. Só que o médico, ele não tem como saber se a dor é forte, se ela é contínua, se você não falar para ele. Então aí ele vai te dar um remedinho que não vai sarar você. E a culpa não é do médico. A culpa é sua, que não teve coragem de falar a verdade. Eu gosto da oração do fariseu e do publicano, porque o fariseu, ele subiu à porta do templo e contou e orou dele para ele mesmo. Ele não orou para Deus, porque ele disse: eu dou o dízimo de tudo, eu oro 3 vezes ao dia. Ele estava contando o que ele mesmo pensava sobre ele. Mas aí chegou o publicano e disse: Senhor, miserável homem que sou, não tenho nem coragem de falar contigo. Não tenho nem coragem de falar com o Senhor, porque o estado que eu sou, a pessoa que eu sou, não tenho nem coragem de falar com o Senhor. Aí Jesus pergunta assim: qual desses 2 homens saiu justificado? O fariseu que orou dele para ele mesmo, ou o publicano que diz: miserável homem que sou? E Jesus fala assim: quem saiu foi o publicano, porque ele foi sincero e ele alcançou de Deus a misericórdia. E a minha palavra e a minha pergunta para você hoje é: quanto de sinceridade você tem entregado diante de Deus para poder caminhar com Ele? Para Ele poder curar você, Ele poder te ensinar, Ele poder andar com você, explicando realmente onde você precisa melhorar, porque você já disse. Aí eu gosto do Salmo 1, que eu quero ler aqui com você, porque diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que coisa linda. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que aqueles que são sinceros,
que obedecem a Deus, sem medo, sem vergonha, porque Deus não é um Deus para a gente ter medo. Não se deve ter medo de Deus. Nós tememos a Deus, não no sentido de medo, mas no sentido de respeito e de honra. Os meus filhos, eles não têm medo de mim. Eles me temem no sentido de me respeitar e me honrar. É muito diferente. Então, eu quero terminar essa live falando para você, fazendo a seguinte pergunta. Quem é o teu conselheiro? Com quem você anda? Quem você ouve? E como eu comecei a live, fique sabendo o seguinte: em quem você mais pensa, aquilo que você dá mais lugar durante o dia, é o que te domina, é o que te conduz. Quando nós, tudo aquilo que é maioria, é maior na minha vida, aquilo me controla. Se o trabalho, seja ele qual for, ele for maior na minha vida, mais importante que qualquer outra coisa, ele me controla. Sabia? Se a ganância pelo dinheiro for algo, latente na minha vida, ele me controla. Se o ódio, se o desejo de vingança for maior na minha vida, ele me controla. Se a televisão, se a Netflix, se o jogo de futebol, se o esporte, se qualquer coisa que for maior na sua vida, é o que vai te controlar. Por isso eu comecei a live fazendo a seguinte pergunta: do período que você acorda ao período que você dorme, durante esse tempo, qual a parcela de Deus na sua vida? Qual a parcela de Deus na sua vida durante o acordar e o ir dormir? Quanto ele tem? O pano de fundo é Deus. Você está trabalhando, mas falando com Deus? Você está dirigindo, mas está com Deus no coração? Você está cuidando da sua casa, com seus afazeres ali, mas aí você vê um negócio e você vê alguma coisa, daqui a pouco você está fazendo a comida e você lembra de Jesus que teve que conversar com Marta e Maria, porque Marta queria fazer a comida e Maria queria ouvir Jesus, e você fala, puxa vida, é assim que as coisas acontecem. Você leva Jesus para a cama. Quando acorda, você diz, Jesus, vamos trabalhar? Vamos para a faculdade? Vamos limpar a casa? Você sabe que eu tenho esse hábito. Às vezes eu vou caminhar, graças a Deus voltei à atividade, tinha parado uns dias, voltei, e às vezes eu falo, Deus, vamos caminhar? E Ele vai comigo. E eu vou conversando com Ele, e Ele vai falando comigo. Às vezes eu passeio de carro, às vezes eu passeio de moto, às vezes eu digo, vamos passear? E Ele diz, vamos embora. Vamos embora. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Vamos, Ele quer andar comigo. Então a pergunta é, quem está me guiando? Quem está nos guiando? Por isso que o salmista diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
e nem se assenta na roda dos caminhos. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sabe o que ele está falando? Muitos pensam que meditar na lei do Senhor é ficar sentado. Ah, pastor, não tenho tempo. Eu tenho tempo, eu trabalho. O senhor pensa que eu não tenho coisa para fazer? Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho coisa para fazer. O senhor pensa que eu sou um desocupado ou uma desocupada? Não, não. Ele está dizendo, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Como eu acabei de dizer, o pano de fundo de tudo que eu faço é Deus. A trilha sonora do meu dia é a presença de Deus. Pai, no nome de Jesus, adoro o Senhor na beleza da tua santidade, glorifico o teu nome, exalto o teu nome, reconheço o seu senhorio para a minha vida e agradeço isso. Agradeço porque quando eu penso em me afastar, o Senhor me chama de volta. Quando os meus pensamentos querem navegar para longe do Senhor, o Senhor novamente faz com que o vento sopre e me leve para perto do Senhor. Pai, que os nossos dias sejam dias guiados pelo Senhor. Que os nossos dias sejam dias em que nós possamos andar nos seus caminhos, com sinceridade, com verdade e com alegria, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor representa. E que nós possamos andar com o Senhor em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe você. Um beijo enorme no seu coração. Amanhã eu não volto, quinta-feira não vamos ter live, mas na sexta-feira a gente volta, certo? Pessoal, planejando para a gente fazer as lives 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, amém? Então vamos pegar firme aí para a gente divulgar isso. Depois eu vou fazer algumas chamadas e tal, algumas coisinhas, mas vamos firmar para segunda, quarta e sexta, para que a gente possa falar aqui do amor desse Jesus lindo. E eu quero dar um convite para você que conhece a Igreja Restauração em Vida ou que não conhece a Igreja Restauração em Vida, para estar conosco hoje, quarta-feira, na noite do encontro. Tem sido extraordinário. Então hoje, 20 horas, Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3539, bairro Alves Dias, São Bernardo do Campo. Facinho de estacionar, facinho de chegar. Hoje é um culto assim bem intimista e bem sucinto, louvor, palavra, e 9 e pouco a gente já está de volta, já tá terminando e dá tempo de você ir descansar para trabalhar amanhã. E no domingo, uau, tem sido extraordinário. Olha, vou até falar baixo para você, só você ouvir. Tem sido extraordinário as nossas celebrações no domingo. Domingo passado, fechou, hein? Fechou. Foi demais, foi tremendo. Então, é só daí para melhor. Amém? Beijo enorme no seu coração. Amo vocês de paixão. Ore por mim, eu oro por vocês. E divulgue essa live que vai ficar aqui gravada no Instagram e que também vai para o YouTube da Igreja Restauração e Vida, IC Restauração e Vida. Aí, a Rosa está falando. Verdade, pastor. Culto tremendo. Também não fiquei sozinho nessa história aí não. Mas eu recebi várias mensagens depois de pessoas falando o quão extraordinário foi o nosso culto. Nós estamos também preparando algo para os nossos cultos, né? A gente não está fazendo mais a live, o culto não está sendo mais transmitido ao vivo pelo YouTube, porque nós temos aí um projeto novo aí e vai acontecer já. As mensagens serão gravadas e colocadas no YouTube, mais compactas, só as mensagens mesmo. Vai ser maravilhoso. Ora por nós e Deus continuar cuidando de nós. Vamos fazer aí um print para a gente poder fazer a divulgação da live para mais pessoas. Eu quero que você nos ajude aí na divulgação. Amém? Sorriso.
Beijo enorme. Até sexta-feira ou hoje à noite no nosso grande culto. Tchau, tchau.